Olá! No Conexão Eleitoral desta semana, você vai saber tudo sobre a Lei das Eleições, que normatiza todo o processo eleitoral. Veja também. O plenário do TSE decide que ofensas eleitorais veiculadas em carro de som podem gerar direito de resposta. Saiba mais sobre as eleições suplementares de outubro. Lei de combate à compra de votos completa 20 anos. Tudo isso agora no Conexão Eleitoral. Falta pouco mais de um ano para as eleições municipais. E algumas leis que podem alterar o processo eleitoral ainda estão em processo de aprovação. Se as mudanças na legislação não forem publicadas até o início de outubro, só devem valer nas eleições de 2022. Isso acontece por causa do princípio da anterioridade eleitoral. Imagine se às vésperas das próximas eleições surgisse uma lei que modificasse todo o cenário eleitoral. O que você iria achar disso? Acho que seria ruim, né? Porque a gente já vem pensando no candidato, dos anos atrás, né? Se mudasse, poderia causar grandes confusões para a sociedade que estava pesquisando, que já tinha seu candidato em mente. Às vésperas talvez fica extremamente curto a gente poder analisar todo esse cenário e definir qual é o melhor candidato a se votar. Seria como estar no escuro, sem conhecer ao certo o ambiente onde se está pisando. Com essas mudanças de última hora, algumas pessoas poderiam ser beneficiadas e outras prejudicadas. Principalmente os eleitores, que têm o direito de conhecer com antecedência todas as regras desse processo para conseguir escolher os candidatos. O pior é que essas alterações repentinas costumavam acontecer até pouco tempo atrás, 26 anos. Em 1993, essa realidade mudou com a Emenda Constitucional número 4, que alterou o artigo 16 da Constituição Federal e criou o princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral. Ele prevê que qualquer lei que possa alterar as regras do processo eleitoral deve ser aprovada, no mínimo, um ano antes do primeiro domingo do mês de outubro do ano das eleições. A Constituição diz que esse princípio, ele serve para as regras que alterar processo eleitoral. E ele tem como objetivo assegurar dar segurança jurídica ao processo e assegurar igualdade entre todos, para que todos possam saber com antecedência quais são as regras pelas quais eles vão concorrer. Então, fique atento, porque falta menos de uma semana para acabar o prazo que o Congresso Nacional tem para aprovar qualquer mudança. Se ela for feita depois da data prevista, caberá à Justiça Eleitoral avaliar se a nova lei passa a valer como uma exceção ao princípio ou se ela entra em vigor apenas nas próximas eleições. Se isso acontecer, o deslinde vai se dar por um julgamento do TSE, que vai dizer quais normas desta lei têm natureza de processo eleitoral e quais não têm, para dizer quais que se aplicam e quais que não se aplicam na eleição de 2020. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral entendeu que ofensas veiculadas em carros de som podem dar direito de resposta. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o direito de resposta previsto no artigo 5º da Constituição também vale para carros de som, no caso de algum candidato considerar ofensivo o conteúdo veiculado. Apesar desse entendimento, o TSE negou o recurso apresentado por José Roberto Neves, então candidato à Prefeitura de Caculé, na Bahia, nas eleições de 2016. Ele pedia direito de resposta às mensagens veiculadas a partir de um carro de som durante a campanha. Mas, ao avaliar este caso, os ministros julgaram ser impossível conceder o direito. A despeito da balizada manifestação ministerial, não me parece possível adotar uma interpretação do artigo 58 da referida Lei 9.504 que admita a possibilidade de concessão de direito de resposta em qualquer veículo de comunicação social, reputando que a disciplina contida no preceito explicita, no seu parágrafo 1º, balizas bem definidas para a caracterização e consequente exercício desse direito. José Jaidson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira entraram com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a reversão de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que cassou o diploma dos dois.
Eles foram eleitos prefeito e vice da cidade cearense de Tianguá em uma eleição suplementar realizada em 2018. O TRE entendeu que José Jaidson não poderia disputar a nova votação porque foi considerado culpado de praticar abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2016, quando ele concorreu à prefeitura da cidade. Tal questão não foi debatida pela Corte de Origem, tampouco se apontou nas razões dos apelos nobres, omissão no acordo regional em violação ao artigo 275 do Código Eleitoral, o que inviabiliza a análise da matéria nesta sede recursal por ausência de pré-questionamento. No próximo bloco, você vai saber mais sobre a Lei das Eleições, que normatiza todo o processo eleitoral. Não saia daí! E agora converso com o secretário judiciário do TSE, Fernando Alencastro, sobre a Lei das Eleições. Para começar a nossa conversa, Fernando, queria que você assistisse uma reportagem feita pela nossa equipe. O Brasil já votava. A urna eletrônica já fazia parte do processo eleitoral. Mas faltava ainda um detalhe, uma lei que regesse as eleições no Brasil. Existiu o Código Eleitoral, mas ele é um código, então é extremamente genérico. Sempre nos anos ímpares se criava uma lei para tratar da eleição que viria em seguida. E aí o que decidiram? Olha, isso está causando muito casuísmo, está dando muita confusão, então vamos criar uma lei para eleições e não lei para eleição. Foi aí que, em setembro de 1997, foi publicada a Lei das Eleições, o passo a passo de todo o processo. Desde a escolha em convenção partidária, os requisitos para você poder ser candidato, o registro de candidatura, a forma de fazer propaganda eleitoral. Foi a Lei das Eleições, por exemplo, que estipulou a data para o brasileiro ir às urnas. Está logo no primeiro artigo. Tema como coligações, fundo especial de financiamento de campanha, prestação de contas e até obrigatoriedade da propaganda eleitoral ser em língua portuguesa e traduzida em libras estão no texto. A Lei das Eleições está completando 22 anos e nesse período passou por algumas modificações. Uma delas, bem importante, por sinal, veio em 2015, quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional normas que permitiam que empresas fizessem doações para campanhas eleitorais. E aí veio o Supremo também e disse, olha, essas empresas estão exagerando a doação e elas, de alguma forma, vão querer uma contrapartida depois que essas pessoas que receberam o dinheiro forem eleitas. A Emenda Constitucional 97, de 2017, também trouxe alterações para a legislação. Foram proibidas, por exemplo, as coligações partidárias nas eleições proporcionais para deputados e vereadores. Também mudou a forma de acesso dos partidos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Com a emenda, as agremiações passaram a ter de cumprir um desempenho mínimo eleitoral para ter o direito a esses benefícios. Novas regras, ajustes, tudo para que o processo eleitoral seja cada vez mais transparente a todos. Bom, Fernando, antes de 97, uma lei para cada eleição. Depois, uma única lei que normatiza todas as eleições. Isso traz mais segurança jurídica para o processo eleitoral? Sem dúvida. A Lei 9.504, ela trouxe sim uma segurança jurídica bem maior e ela é uma lei que quando surge, naquele ano de 97, ela já surge num momento de transição da Justiça Eleitoral e do próprio Brasil no que diz respeito ao voto. Ali nós já passamos a ter em 98 uma mescla de voto eletrônico com ainda voto impresso. E a lei vem regulamentando ainda essas duas formas que na eleição de 2000 passa a ser 100% eletrônico. Mas ela é uma lei então que ela já surge com um papel histórico muito grande, uma simbologia enorme de transição, como se nós estivéssemos passando da Idade Média para a Idade Moderna no quesito de realização de eleições. Bom, você disse sobre a transição entre o voto impresso e o voto eletrônico na época da publicação da Lei das Eleições. Hoje em dia nós já temos até a identificação biométrica do eleitor. A gente viu que a Lei das Eleições já passou por várias alterações. Essas alterações são necessárias
para a lei ir se adaptando às novas tecnologias, às novas necessidades do processo eleitoral? Olha, eu creio que a própria atualidade pode responder a isso. Você veja, desde que a lei foi editada em 1997, ela sofreu algumas reformas, sim, mas a sociedade mudou também. O fenômeno da internet foi muito mais inserido no dia a dia do eleitor e do candidato. Então havia a necessidade que a legislação acompanhasse, tornasse contemporânea alguns movimentos, algumas tecnologias, justamente às relações eleitorais, às próprias eleições, de maneira que as atualizações que a Lei 9.504 teve, as reformas pelas quais ela passou, nada mais foram do que ajustes à realidade daquele momento. Adaptações à realidade do momento, como a reforma de 2006, que trouxe várias proibições para a campanha eleitoral. Exato. E a reforma de 2006, ela acontece a partir de qual fato gerador? O fenômeno do mensalão, que aconteceu em 2005, que estava diretamente ligado ao alto custo das campanhas eleitorais e da relação de candidatos com os eleitores. Então a reforma vem e ela proíbe distribuição de brindes, ela enxuga o custo da campanha eleitoral para que exatamente tentasse se afastar das campanhas eleitorais aquela pecha de caixa 2, aquela pecha de corrupção nas eleições. Então foi uma lei, uma resposta àquele movimento do mensalão, aquele fenômeno do mensalão que veio à luz em 2005. Em 2006 a resposta do legislador é essa, de enxugar as campanhas eleitorais. E em 2009 temos talvez uma das mais importantes modificações na lei das eleições, que é a previsão da cota de gênero. Sim, temos a previsão da cota de gêneros, que passa a ser implementada a partir da eleição de 2010 e que hoje nós vemos que é uma lei agora que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral está trazendo toda uma efetividade a essa previsão de que pelo menos 30% das candidaturas sejam femininas. Não obrigatoriamente de mulheres, pode ser de homens também esse percentual, mas sabemos que a realidade brasileira clama por esse chamamento da participação feminina na política. E a lei ela traz essa exigência e os tribunais eleitorais, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive recentemente teve uma decisão muito importante sobre esse assunto, acaba por sedimentar a efetividade da lei no que diz respeito à participação feminina na política. E ainda dentro do que você falou da atualização da lei para se adaptar às novas tecnologias, à sociedade, ao momento da sociedade, nós tivemos, por exemplo, em 2013, a previsão da propaganda na internet e em 2017 a previsão do impulsionamento, do uso das redes sociais. Exato, foi um outro fenômeno ali já a partir de 2012, a internet ela passa a ser uma realidade na vida dos brasileiros, no seu dia a dia, e também, naturalmente, ela vem para as campanhas eleitorais. Então havia toda uma necessidade de se regulamentar a propaganda eleitoral na internet, que vem com essa reforma de 2013. Portanto, é uma reforma que ela não vem propriamente para fazer uma alteração, mas muito mais para fazer uma contextualização daquela realidade daquele momento. E em 2017 nós tivemos também uma reforma bastante significativa na 9.504, que trouxe essa possibilidade já do impulsionamento, que já eram ferramentas mais modernas, né, mais atuais, e que a legislação eleitoral ela tinha que prever também essa possibilidade de relacionamento do candidato com o eleitor nas plataformas e mídias sociais. Bom, só para fechar, lei das eleições, com certeza um dos pilares do direito eleitoral. Sem dúvida, nós podemos dizer aí que o direito eleitoral ele tem 4 grandes pilares, que é o próprio Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições e a chamada lei das inelegibilidades. E sobre esses 4 pilares, paira ali o que seria a laje da casa, né, que é a Constituição Federal, que também, por vezes, nós temos reformas eleitorais que vêm a partir de uma reforma constitucional. E essas leis elas têm sempre que estar em harmonia com os artigos da Constituição Federal. Ok, Fernando, muito obrigado pelas informações. Depois do intervalo, você vai ver que a lei que combate a compra de votos completa 20 anos. Não saia daí!
Você sabia que, além das eleições tradicionais, existem as suplementares? Em breve, eleitores de cidades brasileiras vão voltar às urnas. Veja em que situações novas eleições precisam ser convocadas. A cada 2 anos temos eleições no Brasil. Elas servem para que as pessoas possam escolher seus representantes, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Disso todo mundo já sabe, não é? Mas e de eleições suplementares? Você já ouviu falar? Ela é uma consequência de uma decisão judicial eleitoral que determinou a cassação do mandato de um candidato eleito a um cargo do Poder Executivo, considerando que, quando há uma decisão judicial que gera a cassação de mandato de um parlamentar, há a assunção ali do suplente, diferentemente dos cargos do Poder Executivo, prefeitos, governadores, presidente da República. Quando há uma decisão judicial eleitoral que determina a cassação do mandato de um desses mandatários de poder executivo, a consequência dessa decisão é exatamente a realização de eleição suplementar. Bom, já entendemos que as novas eleições podem ser convocadas quando o candidato eleito para algum cargo tem um mandato cassado por ter cometido uma ou mais irregularidades durante o período eleitoral. Mas que tipos de irregularidades? É o que vamos saber agora. Pode ter acontecido ali um abuso de poder econômico por parte do candidato, um abuso de poder político, de algum agente político que tenha beneficiado aquela candidatura. Mas e enquanto as eleições não ocorrem, quem assume? Como normalmente vai estar cassada a chapa, ou seja, o prefeito e o vice-prefeito, o governador e o vice-governador, eventualmente o presidente da República e vice-presidente, então até que seja realizada a nova eleição suplementar, responde pelo comando do Executivo, o presidente na esfera municipal da Câmara Municipal, na esfera estadual das Assembleias Estaduais e, se for o caso, a nível nacional, o presidente da Câmara dos Deputados. Em outubro, esse processo vai acontecer aqui no Brasil, em 6 cidades. As primeiras eleições serão no dia 6, em 2 municípios. Um deles é o de Miranda, em Mato Grosso do Sul. Marlene de Matos Bossai e Adailton Rojo Alves, eleitos em 2016, tiveram os mandatos cassados por compra de votos e abuso de poder econômico. Os eleitores de General Salgado, no estado de São Paulo, também voltam às urnas no dia 6 de outubro. É que o prefeito eleito Leandro Rogério de Oliveira e o vice, Paulo César de Almeida, tiveram os mandatos cassados por abuso de poder econômico. O TRE de São Paulo apontou que eles ofereceram combustíveis a alguns eleitores em troca de votos. No dia 27 de outubro, serão realizadas novas eleições na cidade de Guaiçara, em São Paulo. O prefeito do município, Oswaldo Afonso Costa, teve o registro de candidatura indeferido com base na lei da ficha limpa, por rejeição de contas públicas. Na mesma data, os eleitores de Castelo, no Espírito Santo, vão precisar escolher novos representantes. O prefeito Luiz Carlos Piassi e o vice Pedro Nunes de Almeida tiveram os mandatos cassados. Ainda no dia 27, 2 cidades do Ceará vão eleger novos prefeitos. Uma delas é Tianguá, já que o TSE confirmou a cassação dos diplomas de José Jaidson Saraiva de Aguiar e de Mardes Ramos de Oliveira, prefeito e vice do município. José Jaidson estava inelegível por 8 anos, em decorrência de uma condenação por abuso de poder político e econômico. A segunda cidade em que vão ocorrer eleições nesse mesmo dia é Irauçuba. Os mandatos do prefeito Raimundo Nonato Souza e do vice-prefeito José Pinto de Mesquita foram cassados por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2016. Portanto, se você é morador de alguma dessas cidades, fique atento. A lei que combate a compra de votos e o uso irregular da máquina administrativa completou 20 anos. Saiba mais sobre essa lei, que é considerada um marco no direito eleitoral. A celeridade é uma característica marcante da Justiça Eleitoral.
A rapidez no julgamento de processos é necessária por causa da dinâmica das eleições. Apesar disso, até o começo deste século, condutas como compra de votos e uso irregular da máquina administrativa eram difíceis de serem punidas. Isso justamente porque a tramitação de processos envolvendo esses crimes era diferente. A dificuldade de se processar, né, criminalmente alguém, a demora na tramitação, o mandato se exauria e nada acontecia. E a consequência, além disso, não afetava o mandato, né? Só havia uma consequência criminal, a pena era baixa e a dificuldade realmente de uma resposta da justiça em relação a esses ilícitos era praticamente inexistente. Tudo começou a mudar a partir de 28 de setembro de 1999, com a publicação da Lei 9.840. Antes dela, quem fosse acusado de comprar votos, por exemplo, responderia apenas a um processo criminal. Com a mudança na legislação, foi instituída também a pena de cassação de mandato para quem fosse condenado por esse crime. Uma maneira de agilizar a punição para quem desrespeitar a lei. A Lei 9.840 de 1999 também colocou a perda do mandato como pena para o uso da máquina administrativa com o fim de obter vantagem no processo eleitoral. Uma vitória no combate à corrupção eleitoral. Esse político tinha como aposta a lentidão da justiça eleitoral, a lentidão da justiça brasileira, o aspecto meramente penal disso, e a Lei 9.840 trouxe uma outra dinâmica, que é a dinâmica da perda do mandato, que acabou gerando outras hipóteses de perda de mandato, que deu um maior rigor ao fato do combate à corrupção eleitoral. Aprovada e publicada após uma grande pressão popular, a lei é considerada por especialistas como um marco do direito eleitoral. A partir desse ano, de 1999, essa lei começou a ser aplicada no ano seguinte, mas ela modificou substancialmente assim, a forma como a justiça eleitoral se posiciona em relação a corruptos, a agentes públicos que utilizam da máquina, porque deu meios à justiça eleitoral de poder dar uma resposta à sociedade para quem praticasse esses ilícitos. A tecnologia acompanha o combate à corrupção. Se no passado era difícil provar compra de votos ou uso irregular da máquina pública, hoje em dia o eleitor pode utilizar ferramentas como o aplicativo Pardal. Criado pela Justiça Eleitoral, o Pardal permite a denúncia em tempo real de qualquer irregularidade. A denúncia ela é registrada por foto, vídeo, áudio. O próprio aplicativo ele já tem mecanismos de agrupar informações de georreferenciamento e hora. Então ele se sabe exatamente com essas informações aonde ocorreu e o momento em que ocorreu. Então esses elementos são bastante importantes, que são agregados a essa denúncia. Essas denúncias são enviadas basicamente para o Ministério Público e para o juiz eleitoral. E a partir daí se dão encaminhamento conforme cada características e peculiaridade dessas denúncias. O programa Conexão Eleitoral de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e na página da Justiça Eleitoral no YouTube. Até mais!